Olá a todos, hoje nesta segunda sessão da Teologia do Corpo para adolescentes vamos entrar propriamente nos conteúdos das catequeses do Papa São João Paulo II. Na primeira sessão falámos da norma personalista da lei do dom, que são ensinamentos do Papa São João Paulo II, mas antes de ser Papa estão presentes numa sua obra filosófica que se chama Amor e Responsabilidade. É claro que fala delas nas audiências, mas de uma forma um pouco menos sistemática do que o faz nesse livro. E hoje vamos falar do corpo. E para chegarmos lá, para saber o que é que Deus nos tem a dizer sobre o nosso corpo, começaríamos pelo texto do Papa, o texto de São Mateus, que o Papa cita e que faz como o eixo principal deste primeiro ciclo que procura desentranhar ou averiguar qual era o plano de Deus para o casamento, para a sexualidade, para o corpo, etc. E nesse discurso com os fariseus, nesse debate com os fariseus perguntam a Jesus se é legítimo ou não divorciar-se da esposa e Nosso Senhor, como sabemos, diz que não, mas para fundamentar a sua resposta remete em duas ocasiões para o princípio, para o desígnio de Deus para o casamento. Não ouvistes o que foi dito, que por isso o homem deixará a casa dos seus pais e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. E perante a insistência dos fariseus de que, enfim, mas que depois Moisés tinha permitido o divórcio, Nosso Senhor responde-lhe, isso foi pela dureza do vosso coração, mas ao princípio não foi assim. E Nosso Senhor depois expõe uma norma que é consequência do seu raciocínio, portanto não separa o homem o que Deus uniu. De alguma forma restabelece o plano originário. O interessante agora, para o que nos interessa nesta sessão, é notar que Jesus valida o princípio, o relato sobre o princípio que está nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Em concreto, os 3 primeiros capítulos. Vamos centrar-nos sobretudo nos 2 primeiros, que fala da criação e da criação do homem e da mulher. E apesar de ser escrito de uma forma arcaica, não é, e muito simples, tem verdades que para nós são essenciais, até porque é o único relato que nós temos sobre a nossa situação antes do pecado original, que foi um cataclismo cósmico e antropológico, etc. E por isso, apesar da sua simplicidade, são palavras muito importantes, como vemos que Jesus dá importância, não é, nessa resposta aos fariseus. E uma das partes, dos aspectos dos textos do Gênesis, diz-se que o homem se sentia sozinho. É engraçado porque sentir-se sozinho quer dizer muitas coisas, já falaremos de uma delas numa das sessões seguintes, mas uma das interpretações é que sentia sozinho porque não se via igual aos outros animais, aos outros seres. Havia ali qualquer coisa de diferente, não conseguia amá-los, não conseguia dialogar ou comunicar, se calhar de uma forma convincente com as criaturas que Deus lhe tinha posto ao seu redor. E o Papa pergunta, como é que ele sabe que é diferente? Claro, não estamos a imaginar assim, o primeiro homem assim, com altas filosofias. Sabe que é diferente pelo corpo. Aliás, pelo corpo ele percebe o que é que não é. O Papa dirá mais para a frente, ou melhor dito, assim, comentando a criação da primeira mulher, que só diante da mulher o homem sabe dizer quem é, pela positiva, né? Para já, o que ele sabe é o que não é. Não é um macaco, não é uma girafa, não é uma árvore. E isso fala o sentir só, seja qual for a experiência da solidão que possa ter tido. Portanto,
e esta é a conclusão do Papa, eu abrevio alguns raciocínios pelo meio, o corpo expressa quem eu sou. Neste caso, quem eu não sou também, não sou aquelas coisas, aqueles animais. O corpo expressa quem eu sou. E dirá, de uma forma mais contundente, que é mais correto dizer este corpo sou eu, embora não sejamos só corpo, somos corpo e alma, do que dizer este corpo é meu. Porque esta última expressão traduz a ideia que eu sou alma, sou um ser espiritual, que tenho uma coisa, o corpo, que em alguns casos, em algumas interpretações filosóficas, até me é inconveniente. Esta posição de ver o ser humano como duas coisas diferentes, corpo e alma, e não um ser único, embora seja composto de dois elementos, chama-se, simplificando, o dualismo. Por exemplo, o dualismo platónico. Platão sugeria que o corpo seria uma espécie de prisão da alma e que, no fundo, nós seríamos a alma, o corpo está aqui a estorvar. A visão cristã não é de todo essa. O corpo faz parte de nós somos corpo e, portanto, atuamos como um só. O que eu fizer com o corpo, pessoas que às vezes podem dizer, eu faço com o meu corpo o que quero. Muito bem, é evidente que pode fazer com o corpo o que quer, não temos um polícia ao lado para dizer o que podemos fazer ou não fazer. Mas a pergunta essencial não é essa, ou a observação essencial não é essa, é perguntarmos, quando eu faço com o meu corpo o que quero, em que é que eu me transformo? O que é que acontece comigo? Como sabem, há um romance famoso do Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray, de um rapaz assim, com um ar inocente e cândido, a quem um pintor lhe faz um retrato, um quadro que ele guarda lá no seu quarto, e ao longo do romance, o tal jovem de olhar e de aspecto cândido vai fazendo coisas cada vez mais perversas, mas o seu aspecto mantém-se. Curiosamente, o quadro, o retrato, vai adquirindo tons cada vez mais sombrios. É o quadro que se modifica, não o seu corpo, não o seu olhar, mas o quadro. Às vezes há pessoas que parece que vivem tendo uma espécie de retrato de Dorian Gray no seu quarto. Acham que fazendo o que fizerem, ou fazendo uma série de coisas com o seu corpo, continuam a ser as mesmas. E não é assim. Atuar com o corpo, ou através do corpo, que é como nós atuamos, não é? Evidentemente tem repercussões em todo o meu ser. Eu, se estragar a camisola, um casaco, posso ficar um bocadinho mais pobre, mas eu continuo a ser o mesmo. A minha atuação com o corpo não é de todo indiferente. Estou sempre uma experiência muito simples. Se eu dou uma bufetada a alguém, ainda por cima de uma forma injusta, não é? A minha mão chocou com a cara dele, mas não é isso que me fica gravado. Eu cometi uma ofensa a uma pessoa, eu ofendi, magoei a pessoa, se calhar nem tanto fisicamente, mas magoei-a na sua dignidade, talvez no seu orgulho, ou o que seja. O gesto físico não esgota aquilo que nós fazemos. E a ideia de que somos um só tem imensas repercussões, já veremos na moral sexual as repercussões que tem, mas também em muitas outras áreas, por exemplo, na oração, na nossa vida de oração. Embora o mais importante da vida de oração, como sabem, é o nosso relacionamento interior com Deus, nós não somos anjos, portanto, relacionamos-nos com Deus, sim, com a nossa mente, com a nossa alma, com a inteligência, a vontade, e eu diria que é o essencial, mas temos que amar a Deus com todas as nossas forças, portanto, também com o corpo. Desdenhar o corpo, pensar que o corpo não entra, ou não entra de forma digna na relação de oração com Deus, é uma estupidez enorme, e é privar-nos de um elemento essencial para a nossa comunicação, na nossa conversa com o Nosso Senhor. A liturgia é um documento do Papa São João Paulo II que também fala muito disso, chama-se a Carta Oriental a Lumen,
e fala da participação de todo o nosso ser na liturgia, que é o que fazemos. Estamos com outros, nossa natureza social, mas depois passamos a vida, basta pensar na missa, a levantar-nos, a sentar-nos, a ajoelhar-nos, a falar, a cantar. Portanto, todo o corpo está envolvido nessa oração. E é justo que seja assim, porque nós somos isso, corpo e alma. E essa grandeza do corpo humano, né, da qual podemos falar olhando para o livro do Gênesis, ver-se-á confirmada de uma forma inimaginável com a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se faz homem num momento determinado da história e muitas vezes nas aulas de catequese eu costumo perguntar às pessoas se sabem até quando é que vai durar a encarnação, até quando é que a segunda pessoa da Santíssima Trindade será homem. Fez-se homem, viveu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está nos céus em corpo e alma, é o que dizemos todos os domingos, né? E depois o que é que acontecerá? No final dos tempos, quando o mundo acabar, quando vierem os novos céus e a nova terra, o que é que acontecerá com a humanidade Santíssima de Jesus? Ficará para sempre ou será aniquilada? Estas são as duas hipóteses. E a resposta dos teólogos sempre foi que a humanidade Santíssima de Jesus ficará para sempre. Portanto, Deus comprometeu-se de tal forma connosco que assumiu a nossa natureza, corpo e alma, e mesmo o corpo durará para sempre. Então, isso fala-nos um bocadinho da dignidade do nosso corpo. Está bem, podemos não ser perfeitos, ou podemos ver-nos como não perfeitos, ou com limitações, com o corpo que envelhece e depois tem as suas maleitas, mas a grandeza do corpo humano é imensa. E é imensa porque expressa a pessoa. Como dizia antes, nós somos corpo e alma e o corpo é a expressão da pessoa. É muito engraçado, às vezes apresento o clipe do Pinóquio, aquela cena em que ele está preso, está a falar com a fada e vai dizendo mentiras e o nariz vai crescendo. Ali o Pinóquio aprende uma lição, né, que não pode mentir, etc. Muito interessante. Mas mais do que isso é a ideia de que o nosso corpo e a alma estão ligados. Né, e, portanto, aquilo que fazemos, as nossas opções, também repercutem na forma como nos apresentamos e como somos. Não, é difícil que aquilo que nós fazemos como uma opção livre só tenha repercussões interiores. Também no corpo, também no olhar. Tantas vezes se diz que aquela pessoa tem um olhar transparente, límpido ou puro, porque realmente isso, a nossa forma de ser, influi no nosso corpo. E também aquilo que nós fazemos com o corpo, é evidente que acaba por repercutir e formar um pouco o nosso interior. A última ideia era a ideia de que, embora sejamos corpo e alma, e o corpo tem uma dignidade imensa e é parte do nosso eu, o que é invisível em nós, a parte espiritual, é mais determinante que a parte visível. Há pouco dizia, a propósito da oração, que devíamos aprender a rezar com o corpo e a alma, com todo o nosso ser, mas é evidente que se ficássemos só com a parte externa, cairíamos numa espécie de formalismo, né? É um ritualismo, que não é aquilo que Deus nos pede. O nosso interior é essencial. Mas, portanto, o visível expressa o invisível, que é mais determinante. Também aí, mais num filme da Disney, que eu volto a repetir, que é A Bela e o Monstro, onde, se lembram, o personagem central, né, o monstro, é muito melhor pessoa do que o rapaz assim mais galã, né, que o Gaston, né, que era muito elegante por fora, o grande ídolo das raparigas, mas era perverso por dentro. E ali fica claro que a grandiosidade da pessoa vem do seu interior. É muito interessante o filme também para outras consequências.
Eu queria ficar simplesmente com esta ideia de que assim, o corpo é muito importante, é parte do nosso eu. Isso, por exemplo, leva-nos a cuidar dele. Não há nenhum mal em cuidar do corpo, antes pelo contrário, estamos a cuidar do nosso eu. É uma maneira de dar graças a Deus por este dom que nos deu. E tem uma dignidade imensa, e com o nosso corpo podemos amar mais os outros. Depois falaremos nas sessões seguintes como através do corpo eu posso expressar aquelas duas leis essenciais que há em mim, não é? A lei do dom e a norma personalista.